Irmãos, uma vez um amigo meu cometeu uma gafe muito grande ao decidir ir para a escola no ensino médio com uma camiseta na qual estava escrito pescador de homens. Porque, evidentemente, os outros alunos, não sendo cristãos, algumas pessoas estão rindo porque conhecem a pessoa, eu não vou falar quem é. Mas, assim, evidentemente, os outros alunos que não sabiam, não conhecem o texto bíblico, e não conhecem essa expressão, tiraram o sarro dele, falando, você é pescador de homens, então? E aí a situação desse nosso amigo acabou ficando meio estranha. Mas o sermão de hoje, irmãos, é sobre a nossa identidade como pescadores de homens. E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 25. E nós estamos concluindo hoje a primeira parte narrativa do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele reveza entre narrativa e grandes discursos de Jesus. Aliás, para alguns, não coincidentemente, Jesus apresenta 5 grandes discursos no Evangelho de Mateus. Para muitos, isso é uma outra prova de que ele é um novo Moisés. Porque Moisés escreveu quantos livros ali no começo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. E aí Jesus apresenta 5 discursos. Na semana que vem a gente vai entrar no primeiro grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, que é o famoso e conhecido Sermão do Monte. Mas hoje, Mateus capítulo 4, versículos 18 a 25... Assim diz a palavra do Senhor. Andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E Jesus os chamou. Imediatamente, deixando o barco e seu pai, seguiram-no. Versículo 23. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim, sua fama espalhou-se por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques e os paralíticos, e ele os curou. E grandes multidões o seguiam, procedentes da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Até aqui, irmãos. Amados, há uma situação narrada pelo Evangelho de João, em que João Batista estava conversando com 2 dos seus discípulos. E quando ele percebeu que Jesus estava passando por ali, ele disse, este é o Cordeiro de Deus. João Batista disse para os seus 2 discípulos. E aquela declaração certamente chamou a atenção dos 2 discípulos de João Batista, a ponto de esses 2 discípulos começarem a seguir Jesus. E esses 2 discípulos, então, chegaram em Jesus e disseram, mestre, onde você está hospedado? E Jesus respondeu, vinde e vereis.
E assim, esses dois discípulos de João Batista, seguindo Jesus, passaram um dia inteiro com ele. Um desses homens que passou o dia inteiro com Jesus chamava-se André. E logo depois dessa situação, de ter ouvido Jesus por um dia inteiro, ele correu para o seu irmão, que se chamava Simão, e disse para o seu irmão: nós achamos o Messias. E então ele chama Simão, leva Simão até Jesus, e é nessa situação em que Jesus diz: a partir de agora seu nome será Cefas, que significa Pedro. Então o irmão de André é o famoso Pedro. E a narrativa bíblica ela não diz quem era o outro discípulo de João Batista que passou o dia com Jesus. Mas, ao que tudo indica, esse outro discípulo era o apóstolo João, o conhecido apóstolo do amor, que é o autor do 4º evangelho e é quem nos relata essa situação. E é possível que ele também tenha corrido para o seu irmão, chamado Tiago, e contado todas essas coisas, tudo o que ele acabou sabendo ali, que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus era o Messias, enfim. De forma resumida, se essa informação estiver correta, então cada um dos dois discípulos de João Batista, logo que descobriram quem Jesus era, trouxeram alguém até Jesus. Em primeiro lugar, André trouxe o seu irmão Pedro, Simão Barjonas, o Pedro, e depois também João pode ter trazido o seu irmão Tiago, e esses dois são ambos filhos de um homem chamado Zebedeu. Irmãos, um tempo depois, provavelmente um ano depois, Jesus, ele inicia o seu ministério público, e enquanto ele caminha nas margens do mar da Galileia, ele primeiramente vê aquela primeira dupla de irmãos. Ele vê Simão Barjonas, Pedro, que é Pedro, e André trabalhando como pescadores, lançando as suas redes ao mar. E lembre-se que um ano antes eles já haviam conhecido o Senhor, a ponto de o Senhor ter até mudado o nome de Simão Barjonas para Cefas, que significa Pedro. E então Jesus agora olha para esses dois e diz: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Se você sempre achou estranho Jesus passar, chamar, e eles imediatamente levantarem e seguirem, mas será que eles conheciam Jesus? Se nós lermos o Evangelho de João, nós descobrimos que eles já sabiam quem era Jesus. E é por isso, exatamente por isso, que eles levantam, eles não pensam duas vezes e vão embora com Jesus. E isso é particularmente curioso, irmãos. Por quê? Porque uma vez que aqueles homens eram pescadores, deixar as redes significava deixar o único meio de trabalho, de sustento e a segurança que eles possuíam para seguir Jesus. Mas é engraçado que um ano antes, André parece que ele já tinha agido como um pescador de homens. Porque logo que ele soube quem Jesus era, ele chamou o seu irmão e levou Pedro até Jesus. E agora, um ano depois, Jesus passa e chama os dois. Vem, eu quero vocês no meu time de pescadores de homens. Só que agora eles não pescariam mais peixes, mas eles pescariam homens para o reino de Deus. Pois bem, irmãos, Jesus prosseguiu com a sua caminhada nas margens do mar da Galileia, acompanhado agora por André e por Pedro, a primeira dupla de irmãos. E aí o texto diz que um pouco mais adiante, Jesus viu a segunda dupla de irmãos. Tiago e João estavam consertando as redes no barco com seu pai Zebedeu. E lembre-se que esses dois também tinham conhecido o Senhor já. Porque João também era um dos dois discípulos de João Batista, que passou um dia com Jesus e que provavelmente também comunicou o Evangelho ao seu irmão Tiago.
E aí então Jesus chama e faz um convite também a estes. E é possível que ele tenha feito o mesmo convite. Ele tenha dito: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. O texto mostra esse convite claramente em relação a André e Pedro, e em relação a Tiago e João, aparece no texto somente que Jesus os chamou, mas provavelmente ele usou as mesmas palavras que usou para chamar Pedro e André. E Tiago e João, também já sabendo quem era Jesus, como João Batista tinha dito, o Cordeiro de Deus, e como eles tinham descoberto, conversando com o próprio Cristo, nós achamos o Messias, agora eles também imediatamente, deixando o barco do seu pai, seguiram-no. E novamente, irmãos, isso nos chama a atenção, porque deixar o barco significava deixar o trabalho, significava deixar o sustento e a segurança que eles tinham. E um pouco mais profundo do que isso, deixar o pai implicava em deixar a sua família consanguínea para seguir a Cristo. Foi o que esses discípulos fizeram, esses 4. Jesus, então, ele prossegue na companhia dessas duas duplas de irmãos, André e Simão Pedro, João e Tiago, que foram, então, os seus primeiros discípulos no começo do ministério de Jesus. Irmãos, com o tempo, 3 desses 4 discípulos se tornariam os amigos mais próximos de Jesus em toda a sua vida. Eu estou falando de Pedro, Tiago e João, não mais num barquinho, porque eles largaram as redes. Eles seriam os principais amigos de Jesus em vida. Tanto que em alguns momentos mais importantes da vida de Jesus, somente esses 3 estavam presentes. Se você abrir a sua Bíblia, na situação em que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, você vai perceber que Jesus levou para esse velório somente 3. Pedro, Tiago e João. Se você abrir no texto da transfiguração no monte, em que Jesus foi visto com Moisés e Elias, ali naquela representação da lei, nós vamos perceber que estavam com Jesus 3 pessoas, Pedro, Tiago e João. E se nós observarmos o dia em que Jesus suou sangue em sua agonia, no jardim do Getsêmani, havia apenas 3 discípulos com ele. Eu duvido você acertar quais são. Pedro, Tiago e João. Bom, irmãos, depois de relatar então o chamado desses 4 discípulos, Mateus conclui esse trecho da narrativa com os versículos 23 a 25, dizendo: Jesus percorreu toda a Galileia, e aí ele continua falando. Mas com isso, Mateus está nos dizendo que Cristo trabalhou incansavelmente pelo reino do céu. Porque, como o próprio Jesus diz em outro momento, ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Como Jesus disse em outro momento, e nós lemos no começo deste culto, quando os discípulos saíram para comprar comida, para não conversar com os samaritanos, dali a pouco eles voltam com o estômago cheio. Rabi, come, nós trouxemos uma marmita para você. E aí Jesus fala: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Ué, mas alguém trouxe algo de comer para ele antes da gente? E aí a resposta de Jesus foi: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que movia Jesus era fazer a vontade de Deus, para que o nome do Pai fosse glorificado através da sua missão. Então Jesus, de fato, existia para a glória do Pai, e por isso ele se dedicava totalmente à missão de Deus. E por isso nós vemos nesse texto que Jesus começou o seu ministério a todo vapor na Galileia, ensinando de sinagoga em sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades entre o povo. Irmãos, isso fez com que a popularidade de Jesus aumentasse muito e que a sua fama se espalhasse até mesmo na Síria, fora da terra de Israel.
de forma que os doentes, os endemoniados, aqueles que tinham convulsões, os paralíticos eram trazidos até Jesus e Jesus curava essas pessoas. E a partir de então, desde o começo desse ministério, dessa narrativa aqui que nós vemos, todo o ministério de Jesus será cercado de multidões, pessoas que vêm de todos os lados. O texto diz da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Meus irmãos, fato é que continua se cumprindo a profecia de que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Jesus brilhou sobre a Galileia dos gentios, um lugar que era considerado lugar de gente, vamos falar nos nossos termos de hoje, gente burra, gente desprezada, gente que era indouta. E Jesus escolheu começar o seu ministério justamente ali na Galileia, nesse lugar que muitos judeus desprezavam. E a mensagem de Jesus, no começo do seu ministério, como nós vimos na semana passada, é a mesma mensagem que João Batista pregou. João Batista dizia, arrependei-vos porque o reino do céu chegou. E o que Jesus dizia? Arrependei-vos porque o reino do céu chegou. Irmãos, a confirmação da chegada do reino do céu e de que Jesus era o Messias prometido pelos profetas e esperado por Israel, além das profecias cumpridas já mencionadas por Mateus, também acontece através das curas, dos sinais e dos milagres. As curas e os sinais e os milagres do primeiro século, operados por Jesus, tinham um motivo. Era a indicação de que ele era o Messias prometido. Da mesma forma, na vida dos apóstolos, os apóstolos fizeram sinais para que fosse confirmados que eles foram escolhidos para continuar aquilo que Cristo começou. Hoje nós não precisamos desses sinais. Deus faz e Deus pode fazer. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Mas nós não precisamos de sinais para crer em Cristo, porque nos foi dado o Evangelho, nos foi dada a palavra, a revelação de Cristo na palavra. E isso é mais do que suficiente. A palavra, o Evangelho e Cristo. Irmãos, esses sinais tanto confirmavam que Jesus era o Messias, que no momento em que João Batista foi preso, passou uma dúvida na cabeça dele. Ué, por que eu estou preso ainda? Se o Messias veio, por que ele ainda não me livrou dessa situação? E aí sabe o que ele fez? Será que eu apontei para o cordeiro errado? Como humano, ele teve dúvidas. Sabe o que ele fez? Ele mandou os discípulos dele até Jesus para perguntarem: você é aquele que haveria de vir ou nós devemos esperar outro? A resposta de Jesus é muito interessante. Jesus disse: ide e contai as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Essa foi a resposta de Jesus. Ele estava dizendo com isso: eu sou sim o Messias, e esses sinais são a prova disso. Irmãos, foi assim que começou o ministério público de Jesus, que foi enviado prioritariamente para as ovelhas da casa de Israel. O ministério de Jesus era restrito a Israel. E, em contrapartida, no futuro, os apóstolos seriam preparados para pregar o Evangelho para além de Israel, como nós sabemos no livro de Atos e tudo mais, como verdadeiros pescadores de homens, da forma que Jesus chamou, da forma como Jesus designou que eles deveriam ser e o chamado que eles aceitaram. Meus irmãos, agora eu quero me dirigir a vocês, como filhos amados de Deus, salvos em Cristo Jesus e discípulos do Senhor. Eu quero dizer a vocês que ainda nos dias de hoje, cada cristão é chamado para ser um pescador de homens. Você não precisa usar uma camiseta escrito pescador de homens, até porque você pode ser mal interpretado por isso.
mas repousa sobre nós o privilégio e a responsabilidade de comunicarmos o Evangelho para aqueles que ainda estão espiritualmente mortos em delitos e pecados, para aqueles que ainda estão em trevas, para aqueles que ainda estão perdidos. E nesse ponto algumas pessoas dizem, mas se foi Deus que escolheu os salvos, por que eu devo evangelizar? Isso não enfraquece o sentido da missão? E a resposta é não. Porque aprove ao Senhor salvar os seus escolhidos por meio da loucura da pregação. E é justamente por nós crermos na doutrina da eleição que nós evangelizamos. Porque nós sabemos que através da nossa pregação, no tempo oportuno, o Espírito Santo converterá os eleitos de Deus. Se Deus não elegeu ninguém, aí sim nós não deveríamos pregar, porque nós não temos o poder de abrir o coração de ninguém. Mas se nós cremos que o poder do Espírito atua pela pregação, como a palavra diz, nós pregaremos. Se nós cremos que Deus elegeu os seus antes da fundação do mundo e que no tempo escolhido por Deus, eles virão para o Senhor, nós pregaremos a palavra. Se depende de você, se depende de mim, se depende de nós, não pregue a palavra. Mas se depende do poder do Espírito, se depende principalmente de uma ação soberana de Deus sobre o coração dos pecadores, uma graça que é irresistível, então pregue o Evangelho. Pregue todos os dias, porque o poder que nós não temos há no Evangelho de Jesus Cristo, há no Espírito de Deus. Irmãos, ao abrirmos nossas bocas, nós não sabemos e não precisamos saber quem são os eleitos de Deus entre os que nos ouvem. Nós apenas precisamos crer no Evangelho e crer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós não temos nem a responsabilidade, nem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Esse papel pertence exclusivamente ao Espírito Santo. Nossa responsabilidade é apenas anunciar o Evangelho e chamar as pessoas ao arrependimento todos os dias. Irmãos, nossa parte é plantar as sementes do Evangelho por todos os lugares que nós passamos, crendo que Deus, o verdadeiro, o grande agricultor, Ele enviará a sua chuva e que a semente haverá de brotar e produzir árvore, e produzir fruto, e produzir aquilo que o Senhor deseja produzir. Nós somos chamados para plantar sementes. Nós não controlamos a chuva. Nós não controlamos o processo do surgimento dos frutos. Nós apenas pregamos o Evangelho. É por isso que Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Por esse motivo, irmãos, pelo fato dos resultados não estarem nas nossas mãos, nós precisamos ser perseverantes e termos paciência. Porque a conversão não acontece porque nós queremos. A conversão não acontece da forma que nós queremos. E a conversão não acontece no tempo que nós queremos. Por isso eu quero dizer a você que está aqui nesta manhã, não desista de pregar o Evangelho. Não desista de semear o Evangelho na vida das pessoas. Não desista de pregar o Evangelho para os seus pais. Não desista de pregar o Evangelho para os seus filhos. Não desista de pregar o Evangelho para o seu cônjuge. Não desista de pregar o Evangelho para os seus familiares e amigos. Não desista de pregar o Evangelho para o seu patrão. Não desista de pregar o Evangelho para os seus funcionários. Não desista de pregar o Evangelho para os seus vizinhos. Sempre creia no poder da palavra de Deus para salvar o pior dos pecadores. Talvez você esteja desanimado, pensando, mas eu já falei tantas vezes. Continua, persevera, porque a gente não controla os resultados, a gente planta sementes. Deus não espera que você produza resultados. Deus não espera que o pastor Paulo aqui hoje converta alguém, até mesmo porque os pregadores que pensam dessa forma, eles vão embora frustrados todo dia, pensando, nossa,
Ninguém chorou. Nossa, ninguém veio à frente. Nossa, ninguém levantou a mão. Irmãos, é Deus quem controla. É Deus quem governa. É Deus quem converte. É Deus quem transforma. Se você acredita nisso, saia daqui hoje pregando o Evangelho para todas as pessoas. Saia daqui hoje falando do amor do Deus que entregou seu Filho para que nós não fôssemos condenados. E nesse ponto é necessário dizer que, embora existam missionários que deixaram tudo para trás para seguir um chamado transcultural, é necessário dizer que missão não é somente o que alguns cristãos fazem longe de casa, em lugares distantes, mas também é o que todo cristão faz e deve fazer todos os dias, exatamente onde vive, como um pescador de homens. Você não precisa abandonar toda a sua vida para pregar o Evangelho. Basta você pregar o Evangelho no seu dia a dia. Por um lado, irmãos, é certo que nós devemos considerar a possibilidade de dedicar a nossa vida a missões transculturais para a glória de Deus. E nós devemos nos alegrar se os nossos filhos fizerem essa escolha. É famosa a história de uma mãe que disse para o pastor, quando o pastor falou, esse menino ainda vai ser um missionário. A mãe falou para o pastor, Deus me livre. Irmãos, se a vocação dada para o Senhor aos nossos filhos for para ele ser um pastor, for para ele ser um missionário, glória a Deus por isso. Fique feliz por isso. Mas muitas vezes os pais vêm com aquela expectativa humana, não, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja isso, eu quero que meu filho seja aquilo. Não, se ele for para esse caminho, talvez ele passe privações. Talvez ele passe pelo que passou o apóstolo Paulo. E isso mostra que nós não acreditamos que a graça do Senhor nos basta como bastou para o apóstolo Paulo. A expectativa dos pais sobre os filhos nunca vai ser que eles sejam pastores ou missionários. Mas e se essa for a vocação do Senhor para o seu filho? Você está fazendo filhos para Deus ou filhos para você e para a sua vontade? Nós precisamos pensar sobre isso. Porque tem muitos pais que os filhos chegam na adolescência e falam, eu quero ser missionário. Eu já vi isso. Você está maluco? De jeito nenhum. Eu não vou deixar. E aí, a criança segue um outro caminho e se perde também. Eu já vi isso acontecer também. Eu não estou falando que o ser missionário vai salvar a criança ou não. Mas o que eu estou querendo dizer é que as missões transculturais, elas precisam ser consideradas, por um lado. Mas, por outro lado, irmãos, nós não precisamos abandonar nossa família, nosso emprego, para ser um missionário. Seja você um médico, um advogado, um engenheiro, um eletricista, você só precisa encarnar a missão de Deus no seu dia a dia e anunciar as virtudes daquele que tirou do reino das trevas e transportou para o reino do Filho amado de Deus. O problema é que muitas vezes nós nos distraímos na nossa vida e nós esquecemos que estamos em missão. E aí nós começamos a viver por outros motivos e não mais trabalharmos pela missão de Deus. Nós esquecemos da nossa identidade como pescadores de homens. Charles Spurgeon diz que todo cristão é um missionário ou um impostor. Isso significa que, independente de onde nós estejamos, os salvos em Cristo Jesus são missionários, em tempo integral. Eles trabalham, mas enquanto trabalham, enquanto vivem as suas vidas, eles estão sempre plantando sementes. Dito isso, eu trago algumas considerações importantes. Em primeiro lugar, a igreja local é o seu quartel-general para prepará-lo para a missão de comunicar o Evangelho ao mundo, seja dentro da sua rotina de vida, seja no campo missionário transcultural. Irmãos, na igreja nós ouvimos o Evangelho.
Na igreja nós aprendemos o Evangelho. Na igreja nós aprendemos como comunicar o Evangelho. E por esse motivo, o maior meio da missão de Deus no mundo é a plantação de igrejas saudáveis, sem dúvida. Igrejas saudáveis fazem discípulos saudáveis. E discípulos saudáveis fazem outros discípulos saudáveis. E lembrando que o imperativo da missão de Deus sempre foi: indo, façam discípulos, fazei discípulos. Portanto, irmãos, quando nós viemos aqui, é claro que nós adoramos, é claro que nós comungamos, é claro que nós fazemos muitas coisas bíblicas, louvamos a Deus pelos sacramentos, pela ceia, pelo batismo e tudo mais. Mas nós também viemos aqui, e principalmente, para nós sermos formados e capacitados como missionários neste mundo. E uma outra forma muito importante de nós nos relacionarmos com a igreja local, como nossa retaguarda missionária, que nos prepara para a missão de Deus no mundo, é convidando pessoas para vir à igreja e ouvir o evangelho que é pregado. Faça isso, irmão. Façamos isso, irmãos. Sabe quando a gente compartilha uma arte chamando as pessoas para o culto nas redes sociais? Você pode começar compartilhando essa arte. E aí pessoas que você nem imagina podem se interessar. E nós não estamos falando de marketing de igreja. Nós estamos falando de pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados e que podem vir aqui, ouvir o evangelho e serem salvas por isso. Então, irmãos, nós precisamos resgatar essa prática de convidar pessoas para participar do culto, para que elas sejam alcançadas pelo Evangelho. E pode ter certeza que é muito mais fácil do que você parar um desconhecido na rua e tentar falar para ele. Provavelmente ele nem vai querer te ouvir. Um outro meio importante da missão de Deus é através da amizade. Quem são as pessoas que Deus colocou à sua volta? Você fala do Evangelho com elas? Você comunica a palavra de Deus a elas? Esse é um meio poderoso de salvação, a amizade. Pessoas que já confiam em você e que você tem a responsabilidade, então, de falar para elas. Ah, não, é meu amigo, eu não quero incomodá-lo. Eu prefiro que ele vá para o inferno do que eu incomode. Você é um amigo da onça, isso sim. Você não é amigo. Isso não é amizade. Um amigo que vê você caminhando em direção a um buraco do qual a pessoa nunca mais vai sair e não diz nada, é um grande traidor, é pior do que Judas. A verdade é essa. Agora, irmãos, um alerta importante. Se a sua igreja não prega o evangelho, se a sua igreja prega legalismo, que você deve fazer algumas coisas para ser salvo, ou se a sua igreja prega hipergraça, Jesus nos salvou. Então agora, independente do que façamos, estamos salvos e já era. Uhul! Vamos viver no pecado. Você precisa abandonar essa igreja hoje mesmo. E a verdade é que a maioria de nós crescemos em igrejas assim. Porém, pela graça de Deus, nós somos tirados de lá. Nós somos arrancados de lá. Muitas vezes nós achamos que legalismo é evangelho. Não é. Hipergraça não é evangelho. São falsos evangelhos. E as pessoas que estão debaixo dessa realidade, dessa mensagem, elas estão perdidas. Porque elas estão acreditando que podem alcançar o favor de Deus através daquilo que elas mesmas fazem. Ou elas estão vivendo no pecado porque dizem que já receberam a graça de Deus. Se você vive em uma igreja assim, você precisa sair desse lugar hoje mesmo. E graças a Deus o Senhor me tirou de igrejas assim. E eu louvo ao Senhor por isso. Mas como que eu posso encontrar uma igreja verdadeira? Pastor Mark Dever diz: a igreja é um corpo de cristãos que estão em comunhão regular e responsável, onde a palavra é pregada corretamente e o batismo e a ceia do Senhor são administrados corretamente. Num lugar como este,
A palavra nos cria como povo de Cristo e as ordenanças nos distinguem. A igreja local é o meio normal que Deus nos deu para o cumprimento da grande comissão. Por isso, irmãos, se o nosso quartel-general, o lugar onde nós somos preparados para a missão do nosso dia a dia lá fora, não for bíblico, nós não saberemos como assumir o nosso papel de pescador de homens lá fora. Por isso, quando você tiver que escolher uma igreja, mudou de cidade, vai para outro lugar, você tem que encontrar a igreja mais perto da sua Bíblia. Não se engane por sociabilidades e amizades. Tem gente que às vezes se decide ficar numa igreja, porque tem amigos aqui, porque tem pessoas que eu gosto. Não importa se a mensagem, o que eles estão falando ali, para mim pouco importa. Aí você vai por motivos sociais, ouve um falso evangelho e não é preparado para a missão e vive uma vida indiferente àquilo que Deus está fazendo no mundo. Não igrejas onde encontramos o que nós queremos, lógica de consumo. Não igrejas onde encontramos o que chama atenção, lógica do entretenimento. Mas igrejas segundo Deus, são igrejas centradas no Evangelho. É isso que nós precisamos. Em segundo lugar, a nossa família, isso é muito importante, irmãos, é o nosso primeiro campo missionário, de forma que, se você não prega o Evangelho para sua esposa e para os seus filhos, você não vai pregar para ninguém. Alguém disse que Noé foi um dos maiores missionários de todos os tempos, porque embora ele não tenha conseguido convencer os homens a respeito do dilúvio, toda a família dele estava dentro da arca e foi salva da ira de Deus ali. Algumas pessoas dizem isso. E de igual modo, irmãos, quando a gente olha para esse texto, no mesmo instante em que André entendeu que Jesus era o Cordeiro de Deus e que ele era o Messias, a primeira coisa que ele fez foi buscar seu irmão. Ele foi primeiro na família dele, ele falou, Pedro, não, ele não chamava de Pedro, Jesus que mudou o nome dele para Pedro. Simão, você precisa vir agora, você precisa conhecer Jesus. E ele leva Pedro até Jesus no mesmo instante. Irmãos, eu te digo também no dia de hoje, com relação a isso que nós estamos falando. Se nós não temos misericórdia do destino eterno dos nossos próprios filhos, nós nunca teremos misericórdia de ninguém. E é por isso que a gente não prega o Evangelho. Se a gente não prega o Evangelho dentro de casa, a gente não vai pregar fora. Isso é fato. Por que eu não tenho coragem de pregar? Por que eu não tenho vontade de pregar? Simplesmente porque nós não fazemos isso em casa. Amados, como pescadores de homens, a nossa identidade, os primeiros peixinhos que nós precisamos aprender a pescar são os nossos filhos. Quem não é missionário em casa não é missionário em lugar nenhum. A verdade é essa. A verdade é que você não tem poder para salvar os seus filhos da ira de Deus. Nós não temos esse poder. Mas você pode proclamar e ensinar o Evangelho todos os dias, orando ao Senhor para que eles sejam salvos. E aí vem uma pergunta para nós. Qual foi a última vez que nós oramos pela salvação dos nossos filhos? Intercedendo diante de Deus, pedindo pela manifestação do braço forte dele, onde nós não podemos alcançar. E nesse ponto, irmãos, a família tem alguns inimigos invisíveis. O primeiro é o individualismo, é a vida distante do quartel-general, a igreja, que nos prepara para a missão. E aí a nossa consciência da missão é cada vez mais fraca, porque nós vivemos distante da igreja. O materialismo, que são as distrações terrenas, visíveis e passageiras dessa vida, com coisas. Nós nos ocupamos com coisas que não têm a menor importância para a nossa alma e para o nosso destino eterno. Esse é outro inimigo da família, o individualismo, o materialismo, o hedonismo, uma busca constante por prazer e por conforto. E outra, o entretenimento, que em si não é um problema, mas um entretenimento massivo, exagerado. A busca por novidades constantes. E aqui é engraçado, porque quando a gente vem para a igreja,
a gente vem com essa cultura de entretenimento, de hedonismo, de materialismo. E aí, quando a gente chega no culto, o culto ele é totalmente contracultural. Porque nós não gostamos de repetições, nós gostamos de novidades. Mas o culto ele é uma repetição daquilo que Deus ordenou na sua palavra. Toda vez que nós viemos aqui, nós oramos, nós confessamos nossos pecados, nós cantamos, nós pregamos a palavra, e aí a gente vem com aquela sensação de, nossa, que cansaço. E, na verdade, não é o culto que precisa mudar, não é a igreja que precisa mudar, é nós que precisamos ser transformados pela palavra e parar de projetar na igreja aquilo que vem da cultura e não daquilo que Deus ordenou. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Isso é importantíssimo, irmãos. O culto é contracultural. Ele é feito de repetições. Se você está entediado de participar de cultos centrados no Evangelho, eu te aconselho a ler o livro de Malaquias e perceber a ruína onde você está, querendo que a igreja atenda às suas expectativas, humanas vazias e caídas, e são contrárias à vontade de Deus. A cultura diz que tem que ter novidade. A Copa do Mundo diz que tem que ter novidade. Cada hora uma coisa nova que nós gostamos. Mas a igreja não tem novidade. É o mesmo evangelho, é a mesma palavra, é o mesmo reino, é o mesmo Cristo, o mesmo Espírito, a mesma mensagem, todos os dias. E é isso que tem sustentado a igreja durante milênios. Para fechar essa parte sobre pescadores de homens em casa, em primeiro lugar, eu creio que há um recurso para a paz que é muito importante. Eclesiastes 4:12 diz, o cordão de 3 dobras não se rompe tão facilmente. E eu quero usar essa expressão de cordão de 3 dobras para fins didáticos aqui, irmãos. Não é o significado do texto, tá? É só a ideia. O cordão de 3 dobras, para fins didáticos. A primeira dobra, o ensino do Evangelho no lar, o nosso primeiro campo missionário. Nós precisamos fazer o nosso papel aqui. A segunda dobra é o ensino do Evangelho na igreja, que é a retaguarda, que é o meio escolhido por Deus para nos preparar para a missão todos os dias. Para nos preparar para começarmos a missão dentro dos nossos lares e para além dos nossos lares. E aqui também tem uma terceira dobra, que geralmente ela é esquecida por nós e, infelizmente, na maioria das igrejas não é ensinado. É o ensino do Evangelho na escola. O pregador Vod Bauhan, ele diz o seguinte... Na verdade, ele disse, ele faleceu em 2025, não podemos continuar a enviar nossos filhos a César para estudar e ficarmos surpresos quando eles voltarem para casa como romanos. Então, assim, irmãos, o ideal é que nós trabalhemos duro na formação da nossa família pelo Evangelho através desse cordão de 3 dobras. O Evangelho em casa, todos os dias, o Evangelho na igreja, e o Evangelho na escola também. Fazendo nossa parte, nós então apenas confiamos em Cristo, confiamos em Deus, que é quem tem o poder de salvar os nossos filhos. E olha, tem muita gente que faz muito bem a sua parte e ainda assim os filhos se perdem. Imagina nós, quando nós não fazemos isso. Sabe? Nós precisamos fazer o nosso papel, a verdade é essa. Se você puder colocar o seu filho numa escola cristã, com valores cristãos, você pode ter certeza que isso vai ser muito melhor. E não venha com argumentos pragmáticos assim, não, mas e o mundo? E conhecer o mundo? Esse é um argumento contrário a Romanos capítulo 12, que diz, não vos amoldeis a este século. É exatamente isso. É para não tomar a forma do mundo pensar e do mundo viver. Então, pescadores de homens começam o seu trabalho missionário em casa. E por último, tendo começado pela nossa própria família, nós precisamos comunicar o Evangelho todos os dias, em todos os lugares possíveis
para todos os homens possíveis. Irmãos, nós jamais podemos esquecer de que nós estamos em missão. Nós jamais podemos nos distrair com esta vida e deixarmos o reino de Deus em segundo plano e viver por outro motivo. Nós precisamos hoje nos arrepender por pensarmos que a nossa vida é mais importante do que o reino de Deus e por pensarmos que a nossa história é mais importante do que a história de Deus. Nós precisamos nos arrepender por não pregar o Evangelho, por falarmos de qualquer assunto em todo o nosso dia, mas não falarmos do Evangelho, o que mostra que nós não estamos em missão, e nós estamos vivendo para nós e não para o reino de Deus. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos capacite a viver conforme o exemplo de Jesus, o grande pescador que deixou a sua glória no céu para buscar e salvar aquele que estava perdido. Irmãos, Ele nos encontrou afogados nas águas da nossa própria iniquidade, e então Ele mergulhou para nos salvar à custa da sua própria vida. O que resta-nos agora é apenas oferecer a nossa vida a Ele, dizendo: Senhor, usa o meu viver para a sua glória. Senhor, eu dou a Ti a minha vida, porque o Senhor me entregou primeiro, como disse João. E aqui eu quero fazer uma pergunta para terminar o sermão. Quantas pessoas neste mundo você chama de amigo, mas você nunca falou do Evangelho para elas? Quantas pessoas neste mundo você diz: para mim é como um irmão, e você nunca disse para essa pessoa que ela está se perdendo eternamente? Quantas pessoas nós dizemos: eu tenho uma grande consideração por essa pessoa, e nunca alertamos essa pessoa sobre o risco que a alma dela está correndo? Será que nós somos mesmo amigos dessas pessoas? Será que nós somos mesmo pais, deixando nossos filhos seguirem o caminho deles, do coração deles, de perdição? Será que nós somos mesmo irmãos? Não, os meus irmãos. Aqui eu estou falando do consanguíneo mesmo. E nós estamos vendo nossos irmãos se perderem, nossos familiares se perderem. Mas nós não dizemos uma só palavra. Não, porque eu já disse. Não, porque eu não quero incomodar. Será que nós somos mesmo família? E a última pergunta: se nós não estamos tendo misericórdia desses que nós chamamos de amigos e irmãos, de quem nós teremos misericórdia? Quem vai falar do Evangelho para o assassino lá? Você não vai. A verdade é essa. Eu quero só recapitular os 3 pontos para a gente fechar. Olha só. O primeiro: a igreja local é o seu quartel-general, para prepará-lo para a missão de comunicar o Evangelho ao mundo. Seja dentro da sua rotina de vida, seja no campo missionário transcultural. Segundo, a nossa família é o nosso primeiro campo missionário, de forma que, se você não prega o Evangelho para sua esposa e para os seus filhos, você não vai pregar para ninguém. Finalmente, tendo começado pela nossa própria família, precisamos comunicar o Evangelho todos os dias, em todos os lugares possíveis, para todos os homens possíveis. Se você entende que precisa se arrepender desse pecado, eu convido você a cantar junto com o Ministério de Música: Senhor, eu ofereço minha vida a Ti, usa o meu viver. Mas que esse não seja apenas um discurso. Trabalhe e ore para que o Espírito use a sua vida para alcançar pessoas, para pregar o Evangelho. Não se esqueça do seu quartel-general. Não se esqueça do lugar que Deus preparou para que você fosse capacitado para a missão. Não se esqueça de que, em primeiro lugar, você precisa
evangelizar sua família todos os dias. E não se esqueça de que nós precisamos seguir o exemplo de Cristo e buscar aqueles que estão perdidos pela pregação do Evangelho. Senhor, nós te louvamos por esta palavra. Nós te louvamos porque o Senhor nos desperta quando nós estamos dormindo, quando nós estamos distraídos.